Quem é Jesus? Estamos com esta questão, estamos baseados no Evangelho de João, procurando as respostas bíblicas produzidas pelo quarto Evangelho, pelo apóstolo João, para esta pergunta: quem é Jesus? E já vimos, baseados no Evangelho de João, que Jesus Cristo é eterno, porque João declarou no princípio, antes da criação do universo, antes que todas as coisas existissem, era o Verbo. Aprendemos também que Jesus é uma pessoa distinta da pessoa de Deus Pai, porque João declarou: e o Verbo estava com Deus. Aprendemos que Jesus é divino, porque João afirma: e o Verbo era Deus. Aprendemos com João que Jesus é o agente divino da criação. Por isso, ele afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Também já consideramos que Jesus é a fonte da vida, porque o apóstolo João declarou: nele estava a vida. Toda a vida que há neste universo procedeu dele, teve nele a sua origem, quer a vida física, a vida biológica e também e principalmente a vida espiritual, a vida eterna. Hoje aprenderemos que Jesus é a verdadeira luz. Jesus é aquele que trouxe a revelação completa, ele trouxe o conhecimento da verdade absoluta. Jesus veio trazer o conhecimento de Deus genuíno e verdadeiro. E se você fica a se perguntar: há tantas religiões, há tantas filosofias, há tantas ideologias contraditórias, em conflitos, eu estou perdido, eu estou realmente nesse estado de dúvida diante de tanta coisa. Quem é Jesus? Jesus é a verdadeira luz. Ele trouxe o conhecimento genuíno, real, autêntico de Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem nos revela quem Deus é. Se quisermos conhecer a Deus, as verdades de Deus sobre o homem, sobre o universo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o sentido da vida, não temos a quem recorrer senão para Jesus. Por isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 deste precioso Evangelho, está registrado para nós a partir do versículo de número 6. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Quem é Jesus? A verdadeira luz. É interessante porque no início do verso 6, o evangelista João disse: houve um homem. E este verbo contrasta com as afirmações sobre o verbo, a palavra. No princípio era. Todas as coisas foram feitas. Houve um homem. Enquanto Jesus, a palavra eterna de Deus, era, eternamente era, é e sempre será, todas as coisas foram feitas. E houve um homem. O evangelista João faz questão de dizer que esse homem existiu porque ele foi um milagre de Deus. Ele jamais teria existido se Deus não tivesse operado milagrosamente no ventre de sua mãe. João foi filho de um casal, Zacarias e Isabel, ambos já bem idosos, e em virtude da idade avançada não poderiam mais procriar,
não poderiam mais ter filhos. Por toda a sua vida esperaram um filho, não o tiveram, mas por uma intervenção sobrenatural de Deus no ventre de Isabel, ela concebeu, embora idosa, e ela deu à luz. Portanto, houve um homem. Este homem passou a existir, ele foi gerado, foi concebido e foi dado à luz porque Deus quis que ele existisse. Deus o criou, Deus fez com que ele nascesse porque seria impossível humanamente falando. João era um milagre de um casal bem idoso e de uma mulher que a vida inteira era estéril, jamais nasceria alguém, mas Deus quis trazer João ao mundo para que ele cumprisse um propósito. Por isso João disse: houve um homem. Todas as coisas foram feitas, mas o verbo não. O verbo era, eternamente era. E este homem foi enviado por Deus. Deus lhe delegou uma missão, lhe delegou autoridade para representá-lo, para ir ao povo, e o impacto da mensagem de João Batista foi tremendo, porque multidões incontáveis de todas as partes foram ao encontro dele no deserto para ouvir a palavra de Deus, porque João era a voz do deserto, a voz que clamava no deserto. Por isso, verso 7 diz: ele veio porque foi enviado, ele foi enviado porque foi chamado, ele foi chamado porque Deus fez com que ele existisse através de uma intervenção sobrenatural. Ele veio como? Ele veio como testemunha. Esta palavra era utilizada no âmbito dos tribunais. Sabemos que quando ocorre um julgamento, o juiz convoca as testemunhas arroladas. E aquela testemunha presta juramento de que ela dirá a verdade, tão somente a verdade, para dizer o que viu, o que ouviu, o que entendeu, o que presenciou e o que percebeu. E João foi enviado como testemunha. E qual é o papel da testemunha? Qual é o propósito, a missão da testemunha? Dar testemunho da luz. Portanto, João veio para dar testemunho da luz. Ele veio porque ele foi enviado. Quem era essa luz? A respeito de quem João veio dar testemunho? Mas é interessante, antes de responder a essa questão, que o propósito do testemunho da luz era para que todos crescem por intermédio dele. Deus quer que todos creiam na luz, para que todos tenham a chance, a possibilidade de crer na luz, para dissipar as trevas de sua alma, de seu coração e de sua vida, trevas representadas pela ignorância de Deus, do conhecimento de quem é o Deus vivo e verdadeiro. Sim, para tanto, João foi convocado para dar testemunho da luz. Ele veio porque foi enviado, veio com o propósito de dar testemunho. E com que propósito ele deveria testemunhar? Para que todos crescem por meio dele. Todos, no meu entender, é sem exceção e sem qualquer tipo de distinção. Homem, mulher, escravo, livre, de qualquer cultura, de qualquer cor, de qualquer condição socioeconômica e sem exceção. Literalmente, eu creio, segundo o texto bíblico, que o testemunho de João, o testemunho da luz, que é Jesus, é para que todos crescem, para que todos creiam por intermédio do testemunho dado por João. Então, o apóstolo João, o evangelista, autor do 4º evangelho, para que não houvessem dúvidas, ele declara: ele, João Batista, não era a luz. E por que João, o evangelista, faz questão de reenfatizar isso, mas veio para dar testemunho da luz? Porque João escreveu seu evangelho décadas após a ressurreição e a ascensão de Cristo. E lá em Éfeso e em muitos outros
outros lugares, repercutiu uma ideia de que João fosse a luz, de que João devesse ser venerado, um profeta que deveria ser a última revelação de Deus à humanidade. E o apóstolo João reitera, ele não era a luz. João veio porque foi enviado com a missão de dar testemunho da luz. E o propósito de dar testemunho da luz é para que todos creiam por intermédio do testemunho que ele tinha para dar. E por que então João veio? João foi enviado. Deus fez com que Isabel, uma mulher estéril, idosa, e Zacarias, um homem idoso, porque Deus trouxe João Batista a este mundo, porque a verdadeira luz, sim, a verdadeira, aquela que é real, aquela que é genuína. Muitos já se apresentaram como sendo os conhecedores da verdade, os próprios verdadeiros, os que trouxeram revelações de Deus, confundindo muita gente. Jesus é a verdadeira luz. E luz implica em revelação, ideia, revelação, conhecimento. Jesus é o verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus é o verdadeiro, o real, o genuíno, a genuína revelação. Toda a verdade a respeito de quem Deus é, o Criador dos céus e da terra, de Deus o Pai, da salvação, da condição humana de pecado e de perdição, da salvação por intermédio do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Jesus é a verdadeira luz, é a revelação plena, máxima, total, definitiva de Deus. Ele trouxe o conhecimento e ele declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdadeira luz, é a verdade, é o conhecimento que liberta da ignorância, das trevas. Quantas pessoas se prostram diante de imagens e tentam chegar a Deus por vários mediadores? Quantos se ajoelham diante de imagens que supostamente representam deuses que não existem, são inexistentes, são falsos deuses? Quantas ideologias prometendo estar ensinando a verdade? Quantos profetas que se já apresentaram como a revelação última de Deus, mas nenhum deles é a verdadeira luz. Só Jesus Cristo é a verdade. E quem o conhece, conhece a verdade. Verdade revelada pelo Filho de Deus. Deus o Pai, na nuvem, no Monte da Transfiguração, disse aos 3 apóstolos, Pedro, disse a João e a Tiago: este é o meu Filho amado. Este quem? Jesus. Jesus é o meu Filho amado. A ele ouvi, a ele. A voz do céu não disse Buda, a ele ouvi. Maomé, a ele ouvi. Allan Kardec, a ele ouvi. Ouçam todos os líderes, todas as religiões, porque tem uma pitadinha, tem um pouquinho, tem uma fração de verdade em todas as religiões e filosofias. E a missão humana é juntar isso tudo, é pegar um pouco da verdade em cada lugar, em cada ideologia, em cada religiosidade, para construir o todo da verdade, que é o somatório das verdades parciais que cada religião ou ideologia tem. Não. Jesus é a verdade absoluta, definitiva. Só Ele, somente Ele revela o Pai. Por isso ele diz: quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus é a verdadeira luz que ilumina.
que traz conhecimento, que tira das trevas. João já havia dito: a luz resplandece nas trevas. Jesus e a verdade de Deus resplandecem no mundo de mentiras e de falsas ideologias, mas as trevas não ficaram passivamente sendo derrotadas. Elas se insurgiram e elas lutaram contra a luz, mas foram derrotadas, porque João diz: e as trevas não prevaleceram contra ela. João falará mais das trevas para deixar claro que, na boa criação de Deus, as trevas surgiram como consequência da rebelião angelical e da pecaminosidade humana. Mas a verdadeira luz ilumina. Se Deus não iluminar o nosso entendimento, se Deus não iluminar nossa alma, se Deus não iluminar nosso coração, nós não entenderemos, nós não compreenderemos. Assim como os meus olhos precisam de luz para que eu enxergue, não adianta existirem as coisas para serem vistas. Não adianta eu ter olhos perfeitos, visão perfeita, se não tem claridade. Na escuridão, olhos de visão perfeita e coisas para enxergar não adiantam. Mas quando você tem luz, então com uma boa visão e com coisas para ver, você vê. E Jesus ilumina a todo homem. A alma humana está em trevas, o entendimento humano está entenebrecido. O Deus desse século, Satanás, as trevas cegaram o entendimento dos homens para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Portanto, para que uma pessoa seja salva, ela precisa ser iluminada. Ela precisa que o Senhor resplandeça no seu coração para tirá-la das trevas, para tirar as trevas do seu entendimento, as trevas de sua alma, as trevas do seu coração, representadas pela ignorância das verdades de Deus, dos poderes espirituais malignos e de todas as falsidades. Então, quem é Jesus? Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo homem, sem exceção, absolutamente sem exceção e sem distinção. Creio que quando o texto diz a todo homem, é sem distinção, não importa raça, cor, cultura, e a todo homem sem exceção. Todo ser humano que já existiu, existe e existirá. Sim, ele ilumina. Agora, se existem pessoas ainda em trevas, a culpa não é a falta de luz, a culpa não é a falta da verdade, porque Jesus a trouxe. Mas Jesus disse, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram as trevas em lugar da luz. Se existem pessoas em trevas, não foi porque a luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem não veio e não ilumina todo homem. É porque, apesar de ouvirem a verdade revelada, eles amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras são más. É por essa razão que ainda existem muitas pessoas em trevas. A verdadeira luz que ilumina todo o mundo estava chegando ao mundo. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. E aos 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. Mas antes dele dar início, até então, ele vivia em Nazaré, com sua mãe e seus irmãos. Provavelmente, com toda certeza, José era falecido. Ele era o líder por ser o mais velho da casa, liderava a carpintaria, dando sustento com seus irmãos à sua família, mas chegou o momento de ingressar, de dar início ao seu ministério. Sim, a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Jesus já iria se apresentar à humanidade. Ele começaria a pregar nas sinagogas, em praças públicas, em lugares públicos, atraindo multidões. Todas as multidões que foram a João, João as remeteu para Jesus. E por isso João sai de cena e ele diz: é necessário que ele, a verdadeira luz, cresça e eu diminua. Quem é Jesus? Jesus é a verdadeira
luz. João Batista, apenas uma testemunha da luz. Não vamos confundir homens cuja missão é dar testemunho com aquele que é a verdadeira luz. É a revelação máxima, última, derradeira, definitiva de Deus, que traz a verdade, que ilumina, que esclarece, que quer banir as trevas e tirar não só as trevas do coração, mas impedir que você e eu tenhamos como destino eterno as trevas. Jesus descreveu o inferno como um lugar de perdição e de trevas, para que você e eu não vivamos em trevas. Aqui e agora e eternamente, a verdadeira luz veio e nós estamos aqui, através deste ministério, para dar testemunho da luz, para que você creia na luz, para que você creia em Jesus, porque todo aquele que crê é salvo. E eu peço a Deus que te conceda esta graça e que te abençoe rica e abundantemente.